Hoje eu queria convidar os irmãos para a gente meditar na palavra de Deus. E eu queria convidar os irmãos de imediato para ler o livro de Gênesis. O livro da Bíblia, fácil de achar, né? Apocalipse e Gênesis são os livros mais fáceis de achar, né? Não precisa você fazer muito esforço para desfolhar. Gênesis, capítulo 22. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 18, diz assim: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe tinha indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Espere aqui o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque respondeu: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E 2 dias, e os dois seguiram juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A sua descendência tomará posse das cidades de os seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Amém? Pode sentar, amados. É uma das histórias mais emocionantes da Bíblia, né? Eu sempre falo que
Essa história foi um momento crucial acho que toda a expectativa. Eu creio que Deus estava até criando uma expectativa. Não tem aquela coisa que você espera ver numa dramaturgia, ou de um filme semelhante assim, né? Você espera aquele momento, né? De algo que vai mexer com as emoções, né? E eu fico imaginando Deus esperando esse momento. Porque, como nós todos sabemos, Deus conhece todas as coisas. Deus sabia muito bem que Abraão iria lhe obedecer. Uma coisa que eu quero de primeira mão aqui falar para os irmãos, que quando Deus lhe mandar você fazer algo, quando Ele mandar você falar algo, ou mandar você servi-lo, é porque Deus sabe o que você pode. Deus sabe o que você pode. Deus não vai mandar você fazer nada que você não possa fazer. Deus, quando falar assim, faça, pode fazer. Vá para aquele lugar, mas o lugar é meio difícil, né? Lembra uma passagem bíblica que quando Jesus subiu no barco de Pedro e mandou ele para alto mar, disse, apanha, joga a rede. E Pedro passou a noite, a madrugada todinha pescando, não pegou um sequer peixe. Olha que coisa interessante. Imagine só, geralmente se pesca durante a madrugada, né? Dificilmente você vai pegar peixe durante o dia, né? Eu acho que os peixes acho que não gostam muito de ser pescado nesse horário, não, né? Mas vamos lá. E aí, o que faz Pedro? Pedro diz, olha, segundo a sua palavra, que o Senhor mandou, eu vou lançar. Olha, primeiro Pedro faz o questionamento, mas Senhor, nós ficamos a noite toda, não pegamos nada, mas segundo o Senhor falou, eu vou jogar a rede. E quando ele faz isso e obedece a voz de Deus, a voz do Senhor, ele pega o peixe e tem que pedir ajuda, porque senão ia afundar os barquinhos lá. O que me chama atenção, sabe, é isso. Nós, o culto, na verdade, os irmãos percebeu ou não, né, o culto desenrolou sobre isso hoje. Primeiro, né, o nosso irmão Silvio, ele canta que as promessas do Pai, ela vai se cumprir. Então, já começou o culto muito bem nesse cântico. Né? Depois vem aqui o nosso irmão Marcelo, juntamente com o dueto, né? Marcelo e Silvio, né? Eles são os duetos agora aqui na igreja. Aí eles começaram a cantar sobre que aquele que ama o Senhor obedece os seus mandamentos, né? E depois o Silvio finaliza o cântico aqui falando, mais perto eu quero estar. Então, tudo, sabe que nós precisamos entender que o culto a Deus é exatamente nós entendermos o andamento de Deus para falar conosco e finalizar com a sua palavra. Nós temos que tomar esse cuidado de não sair do culto sem entender o percurso do culto e o final do culto também. Mas o texto aqui, a história, fala de uma forma, sabe, extraordinária. Todos nós aqui já conhecemos a história de Abraão levando Isaque para ser sacrificado. Mas eu, lendo o texto, amados, algo me chamou muita atenção aqui. Primeiramente, que me chama a atenção que nenhum momento Abraão discutiu com o Senhor a respeito daquilo que ele pediu para fazer. E por que não discutiu com o Senhor? Porque Abraão amava a Deus e conhecia a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, Deus ele vai sempre nos colocar à prova. Eu me lembro uma vez, um dia Deus me colocou à prova, irmãos. Muitos anos atrás, isso já faz né, eu e a dona Vanessa estamos casados há 25 anos, vamos fazer agora 25 anos, viu, irmãos? Ela é guerreira, graças a Deus que Deus tem abençoado ela, segurar aqui a barra aqui. Né? Mas aí, isso deve ter mais ou menos 30 anos, ou quase. Aconteceu esse fato que Deus, numa cidade lá em 850 quilômetros, longe de Itaguaí, Deus manda eu sair e ir embora com R$13 no bolso, irmão Marcos. Né? Não vou contar a história, que a história, acho que alguns já conhecem, mas futuramente nós contam a história. Mas eu saí, obedeci. Eu saí numa quinta-feira, cheguei no sábado, 10 horas da noite, aqui em Itaguaí. Né? O percurso do caminho, se eu contar para os irmãos, vão ficar boquiabertos. O que Deus fez comigo no meio do caminho, provando
que foi ele mesmo que falou. E quando Deus fala com a gente obedece a sua voz, algo extraordinário acontece. A gente não vai discutir. Por que as pessoas discutem com Deus sobre algum acontecimento ou alguma coisa que está acontecendo? Por que nós discutimos com Deus? Porque não conhece a voz do Senhor ou não conhece Deus como deveria conhecer. E Abraão conhecia. Ele simplesmente ouviu a ordem divina e obedeceu imediatamente. Ele não fez aquela questão. Tem muitos filmes aí que tomem cuidado com esses filmes, meus irmãos, por favor. Eu nem vejo esses filmes. Que aí, Deus chega para Abraão, o filme é assim, né? Chega para Abraão, leva o teu filho. Deus mandou fazer isso. Ai, meu Deus do céu, meu Deus, eu vou levar, fazer o quê, né? Ele está mandando, vou lá levar. Não, ele não esboça nenhuma atitude negativa. Aqui o texto é bem claro, amados. Olha, Abraão, aí ele fala, pega o teu filho. Aí Deus fala, pega o teu filho, leva lá para papá. Não, eu ofereço ele como holocausto. Na manhã seguinte, o que fez Abraão? Não questionou, pegou o menino e levou para lá. Sem questionamento. O questionamento fala que ele embaraça a nossa vida. Ele tira a gente do foco e debaixo da promessa. Porque antes disso, vocês vão observar, se nós formos ler a história de Abraão cometeu grandes erros, né? Deus tinha feito a promessa para ele, olha, eu vou te dar a descendência, você vai ser pai. Mas aí o ano foi passando, né? Quando Abraão recebeu essa promessa, ele tinha 75 anos e foi passando o tempo, né? 80, né? Aí 85, 90, 95, quando chega a 100 anos de idade, a 95, mais ou menos, foi antes um pouquinho, né? Porque quando Isaac morreu, chegou 100 anos, Abraão já estava com 100 anos. Mas então foi um pouquinho antes, né? Aí, quando chega lá para os seus 80 anos, mais ou menos, assim aproximadamente, 80 e poucos anos, aí Sara dá um chilique em Sara. Tem que cumprir a promessa, não posso dar filho, já estou velhinha, né? Já estou passando da idade. Aí ela vai dar uma sugestão, vai lá, tem um casinho lá, só um dia, só que se você tiver com H lá, resolve o problema e vai vir a sua descendência. Só que o negócio não era esse. A promessa não estava em outra questão. A promessa sempre, o que eu aprendo nessa lição, a promessa sempre vai estar entre eu e a minha esposa. Não existe terceiro que vai se infiltrar no nosso meio para poder desenrolar a promessa. Não existe isso. Então você vai lá, pega a tua esposa, pega o teu esposo e assim vai, né, os dois juntos em busca da promessa. Só que Abraão atendeu a mulher e acabou fazendo o que ela pediu, e aí veio o problema sério depois. E até hoje vive isso, né? Existe essa guerra entre a Arábia Saudita com Israel, e tudo por causa de um erro bobo. E Abraão ficou 25 anos sem ouvir a voz de Deus. Imagine só, amados. 25 anos. Não, e ele fica, perdão, 13 anos, me falei, me perdoe, eu me embaracei aqui agora. E ele passa-se os anos, e Abraão não ouve mais a voz de Deus, e isso faz o quê? Deus mostra para Abraão, olha, é o seguinte, você errou, você vacilou comigo, agora o seu castigo é não ouvir mais a minha voz. É o que está acontecendo com muitas pessoas hoje, porque não ouvem mais a voz de Deus, porque continua fazendo aquilo que Deus não ordenou para fazer. E quando nós agimos assim, o que vai acontecer? A gente perde o contato com Deus. E aí, depois, Abraão, ele renova a sua aliança com Deus, aí Deus... ele vai e fala com Abraão, agora sim, agora vamos resolver esse problema que você causou. E ele vai lá e envia três varões, e um deles chega e fala assim, olha, a tua esposa daqui a 1 ano vai ficar grávida. Vai nascer Isaac, perdão. E assim eles começaram a rir, porque a idade não era mais propícia, mas Deus cumpriu a promessa na vida deles. E agora Deus muda a história.
O Deus que a comprometeu que daria Isaac com promessa, ele pede Isaac para ser sacrificado. Se fosse eu e você. Mas uma coisa que chama atenção em Abraão, que chamou atenção em Deus, que deva a nós também chamarmos a atenção de Deus, é que ele se focou, foi naquilo que ele falou para ele, para Deus. Deus falou para ele. Não, peraí. Deus me deu Isaac como promessa. Ele falou comigo, eu escutei muito bem isso. E porque se Isaac é promessa, então quer dizer o seguinte, eu posso até meter a faca no menino, mas Deus vai ressuscitar ele, porque ele é promessa. E nós temos que manter isso em pé. Ou nós cremos em Deus ou não cremos. O que Deus te deu é ou não é? Foi Deus que deu esse carro para você? Não foi? Não foi Deus que te deu a sua casa? Não foi Deus que deu o teu emprego? Não foi Deus que te deu essa esposa? Não foi Deus que deu esse esposo? Não foi Deus que deu esse filho? Não foi Deus que deu aquele cachorro? Eu vou lá, mas não foi Deus? Né? Ela pensou que eu não ia mexer com isso hoje, né? Ela não me conhece ainda, rapaz. Eu sou muito irônico nesse negócio. Está entendendo? Se foi Deus que te prometeu, não vai ninguém se meter o bedelho, meu amado irmão. Não pode até acontecer no percurso do caminho algumas coisas difíceis, como todo casal vive, como o nosso irmão aqui. Eu vou aproveitar aqui a fala do nosso irmão Marcelo, né? Pode até no percurso do caminho, pode acontecer isso tudo no percurso do caminho, mas saiba que mesmo que aconteça as coisas no percurso do caminho, Deus deu a sua palavra que tem promessa para você e para ela e para a sua família. Um dia eu disse para o meu genro, quando estava aquele problema da Covid, estava eu e ele no carro, falei para ele assim, olha, eu vou te falar, sobre a nossa família existe uma promessa, e você agora está nela também, casou com minha filha, né? Fazer o que agora? Então você agora faz parte da promessa de Deus. Pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada com vocês. Nada. Nada. E dito e feito. Não sei se tiveram Covid ou não tiveram, mas Deus os poupou, eles têm os poupado até hoje. Está lá 2 crianças maravilhosas. Agora a Helena, sabe, está querendo andar, meu Deus do céu. E abusada comigo. Ela é abusada comigo ainda. Ela olha para minha cara e fica... né? E liga com o avô dele. Então, promessa de Deus. A minha filha sempre joga na minha cara uma coisa. Minha filha é meio abusada. Você não conhece ela, é meio abusada. Aí, aqui é sua neta aqui. Não foi você que orou para poder ela vir para o mundo? Não foi você que orou? Agora tem que me ajudar a cuidar dela. É abusado esse povo, esses filhos, né? Só porque eu orei, porque eu queria uma neta, né? E Deus deu a neta. Então, está entendendo, amado? Quando tem promessa, Abraão, ele se firmou nisso. Ele se focou nisso. Não! Ele falou assim, se é para fazer, vamos fazer. Se é para levar, vamos levar. Não foi o Senhor que ordenou? O Senhor se vira, dá o seu jeito. O Senhor que prometeu, então o Senhor vai dar providência lá no monte. O que aconteceu? Ele leva lá e Deus dá a providência. Você pensa que Abraão pegou o cutelo e ficou lá. Meu Deus. Não, Abraão foi destemido. Ele pegou o cutelo e já ia, só é para sacrificar, né, Deus? Tudo bem, não tem problema nenhum, não. Quando levantou, e o anjo olhou assim, vai lá, anjo, manda ele parar agora. Abraão, não faça isso, Abraão, não faça. Agora eu sei que tu temes a mim. E outra versão fala, eu sei que tu me amas. Agora eu sei que tu me amas, que você não poupou nem o seu único filho. Sabe, irmãos, eu fico muito encantado com as ironias de Deus. Vamos lá, vamos ler o texto. Versículo 3, versículo 2. Olha a ironia do texto. Já viu como Deus é irônico? Pega seu filho, o seu único filho, Isaac,
a quem você ama. Olha só, ele começou a mexer com o emocional de Abraão. Não foi uma coisa assim, pega o teu filho e leva lá. Não, pega o teu filho, o teu único filho. Você não vai ter outro filho mais não, só vai ter ele só, viu? Pega o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, e vai lá para aquele lado de Moriá, e vai levar ele para ser sacrificado. Cultuar a Deus, amados, é isso. Tudo que Deus espera de você, espera de mim, de todos nós, é que nós o cultuamos desta forma, com o coração aberto, amando, porque o cultuar é exatamente amor. Olha o que diz aqui, o capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Escute só. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional. Todo culto, toda forma de você se apresentar a Deus tem que ser feita de forma racional. Deus, é que ele fala, ele mexe com o raciocínio de Abraão, com a razão de Abraão, com as emoções de Abraão. Você olha, pega o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, e vai levar para lá para o monte. Ele mexe. E Abraão faz isso com muita racionalidade, com muita ciência. Eu sempre repito isso para os irmãos, não vou dizer que fui eu que li isso e descobri isso, mas Flávio Joséfo, escrevendo o livro As Histórias dos Hebreus, ele diz que Isaac tinha 21 anos de idade. Isaac não era nenhuma criancinha, adolescente qualquer. Ele tinha consciência do que estava acontecendo. Outra coisa que chama a atenção é que Isaac vai numa boa. Por duas vezes aqui, vocês podem observar na nossa leitura, que eles caminhavam juntos, juntinhos, um lado do outro. É claro que Isaac, curioso, não foi nenhum questionamento de desespero, né? Muitas pessoas talvez pensam assim, que Isaac desesperou, papai vai matar. Não! Ele apenas curioso, porque ele está indo para fazer o holocausto, e isso deveria ser um ato costumeiro deles dois, fazer sacrifício. Então ele, espontaneamente, ele vai fazer a pergunta: pai, eu estou aqui vendo, né? Estou aqui vendo a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro? Não, filho, o Senhor, ele proverá o cordeiro. Outra coisa que nós aprendemos aqui é o ato profético, sobre algo que Deus prometeu para você. Se Deus prometeu algo para você, então continua profetizando que Deus vai trazer providência para a sua vida. Não sei como, e eu também não vou aqui dizer e desenhar, olha, vai ser assim que Deus vai mover você, vai virar você de cabeça para baixo, depois vai te enfiar no funil, depois vai tirar o funil. Não é nada disso. Nós não estamos aqui para poder trazer uma trajetória, como é que Deus vai fazer algo providencial para nós. Mas uma coisa é certa, Deus sempre tem o seu jeito e a sua forma de fazer isso. Impressionante isso. Toda vez na Bíblia você vai ler que Deus sempre trazia uma providência. No deserto, ou melhor, antes de ir para o deserto, eles saíram do Egito, o povo de Israel, e o mar, ele apenas diz, a providência de Deus qual foi? Abriu o mar. Coisa pouca, né? Abriu o mar, ele passa, o povo ainda dá uma sopradinha no chão para poder o povo não molhar o pé. E passa bonitinho no meio do mar. O povo tem sede, aí chega lá no vale lá, e a água está amarga, aí o povo reclama, que povo também danado aquele, né? E reclama, porque a água está... Moisés vai lá e joga a vara, e a água fica doce, mais gostosa do que todas as águas que estavam naquela região. Deus sempre tem providência. O que Deus espera de mim e de você é que nós viemos a continuar, estar com nossos ouvidos atentos para ouvir a sua voz.
Deus, ele fala. Eu tenho um curso lá no meu canal do YouTube, é o Instituto Didascalo. Depois, se os meus irmãos quiserem, você que também está no YouTube me vendo agora aqui, né? E você vai, depois você entra lá no Instituto Didascalo, você vai ver. Temos um curso lá chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Gente, é um curso muito bom. Todos têm que fazer esse curso lá. E aí, nesse curso, a gente fala muito sobre isso. Sobre a questão de ouvir a voz de Deus. Porque lá eu apresento um diagrama que tem 7 realidades. A primeira realidade é o convite. A segunda realidade é relacionamento. A terceira a terceira é Deus fala. E esse Deus fala, na verdade, ele quer dizer o seguinte: Deus tem várias formas de falar. Primeiramente, ele fala pela Bíblia, pelo Espírito Santo, né? Pela Bíblia. Ele fala pela a igreja. Se você não vir à igreja, não cultuar ao Senhor na igreja, você não vai ouvir Deus falando. Deus fala pelas circunstâncias, pelas situações que a qual nós vivemos no nosso dia a dia. Tudo Deus tem um aprendizado para nós e está falando com a gente. Nós precisamos aprender. E Deus fala por intermédio de pessoas. Sem querer, às vezes, alguém solta uma palavra e você ouve a voz de Deus. Eu fico ligado, às vezes, quando alguém me fala uma coisa, opa, peraí. Isso é de Deus. É de Deus. E aí eu vou lá e vejo que realmente Deus falou comigo. Temos que ficar sempre ciente, ouvindo a voz de Deus. Deus sempre tem uma ordem para dar para você. Deus sempre tem uma palavra para poder lhe dar. Eu preciso tomar uma decisão. Vamos lá. Talvez você esteja aqui hoje, ou talvez você esteja me ouvindo e fala assim: olha, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Deus me dá uma resposta. É assim que a gente faz. Aí Deus não responde. O que acontece? A gente teima em querer tomar as nossas próprias decisões. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Quando você tomar uma decisão e Deus não responder, fique aonde você está. Não fala mais nada, não faz mais nada e fique e não faça nada. Uma vez Saul, olha só, Deus mandou, Samuel, eu não falei o nome do cara, né? Samuel mandou Saul esperá-lo, antes de fazer qualquer coisa de ir para a batalha, esperar ele para o sacrifício, para fazer uma consagração. E aí, Samuel não chega. E o povo está lá: Saul, tem que partir, os filisteus estão vindo, Saul. E Saul: não, eu tenho que esperar Samuel, é o profeta. Ele que resolve esse problema. Ele que é o do ofício. E aí, Samuel não chega. Mas Samuel, ele é tipo assim, algumas pessoas que gostam de atrasar no relógio. Eu conheço algumas pessoas que, misericórdia. Irmão Oswaldo, tem algumas pessoas aqui na igreja que nunca vi trabalhar contra relógio. Mas será que ele é desses? Será que Samuel é um desses que gosta de atrasar, que gosta de ficar... Não! O atraso de Samuel, eu creio, foi proposital. Sabe por quê? Foi proposital? Porque quando Deus atrasa alguma coisa que você pediu ou que você tem que esperar a resposta dele, Deus, quando atrasa, porque ele quer provar para você ou quer ensinar para você uma coisa muito, muito valiosa: paciência. E se você não tiver essa paciência, você não vai conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue. E Samuel, o que fez? Meteu o pé pela mão, foi lá e pegou o animal e fez sacrifício, e Deus pegou, depois rasgou a aliança que ele tinha, é como chamado a rescisão de contrato, né? Com Saul. Deus não mais viu Saul como rei. Então nós temos que aprender essas lições, amados. Conhecer a voz de Deus. Jesus disse uma coisa no capítulo 10: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quando nós temos ouvido a outras coisas,
nós estamos nos posicionando como, não como ovelha, mas como outras coisas, menos ovelha. Ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas como é que você faz isso? É um treinamento. O treinamento existe, todo treinamento você sabe que existe sacrifício. Você tem que ir contra os seus próprios limites. Eu me lembro uma vez um filme, esqueci o nome do filme, não sei aquele dos gigantes. E aí, eles estavam naquele futebol americano, né, aqueles lá e no treinamento, o treinador pegou um dos jogadores mais importantes que ele tinha e mandou ele andar. Botou uma venda nos olhos dele e fazia, agora você vai. E botou um menino, outro rapaz, nas costas dele para ele caminhar. E ele disse assim, ele ia gateando com aquele rapaz nas suas costas, e disse, não aguento mais, venho, falta pouquinho. E ele com os olhos vendados, falta pouquinho, venha mais, não estou aguentando mais, treinador, eu vou parar, não para não, venha. Irmãos, a moral da história é que ele andou mais do que ele poderia imaginar. Deus conhece os seus limites. Quando Deus fala assim, vai. Geralmente a gente fala o seguinte, não aguento mais. Vou parar por aqui mesmo. E Deus está dizendo, não, tem mais um pouquinho. Senhor, está difícil, tem mais um pouquinho. Caminha mais. Eu não aguento mais. Quando Deus fala que você vai avançar, avança. E com certeza, tem muitas coisas. Sacrificar a si mesmo diariamente garante a você experimentar a glória de Deus por meio da sua orientação diária. O que é a glória de Deus? É a presença de Deus viva em nossas vidas. Para não terminarmos, eu queria deixar um lembrete para os irmãos. Deus não faz barganha com ninguém. Não adianta você querer negociar com Deus. Ah, Senhor, vamos lá. Se você me der isso aqui, não. Deus não faz negócio com ninguém. Deus tem a sua palavra. E o que basta é a sua palavra. Abraão vai. Abraão foi. Deus fala, vai. Então, obedeça a Deus e vai. E com certeza, você vai, nesse percurso, você vai encontrar aí muitas experiências com Deus. Eu só vou ter experiência com Deus, você só vai ter experiência com Deus se você aceitar ouvir a voz dele. Lembra de Abraão? Lembra de Moisés? Moisés, ele se precipitou no Egito. Foi lá querendo defender o egípcio, matou o egípcio, ele defendeu o hebreu, matou o egípcio. Isso fez com que ele fosse fugir, ele teve que sair fugido para Midian, e lá passa 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro. E ali ele aprende uma das maiores lições da vida, aprender a ouvir a voz de Deus. Antes de qualquer coisa, precisa nós termos um ouvido apurado para ouvir a voz de Deus. Não tem aquele... Você coloca um fone no ouvido, lá não esqueci o nome daquele aparelho. Mas aí você coloca lá para você apurar a sua audição. Deus está apurando a audição de cada um de nós a cada dia. Não permita que o diabo surde você. Coloque um tapa-ouvido em você, para que você não possa ouvir a voz dele. Mas ouça. E com certeza, se Deus falou, está falado. E por isso, vamos confiar nele, obedecer a ele. Fico impressionado que a Bíblia, fala sempre sobre isso. Obedece. E todos aqueles que obedeceram, obtiveram sucesso. Os que não obedeceram, só tiveram problemas. E a Bíblia apresenta isso.
E nós estamos lendo, e às vezes não estamos aprendendo. Ouvir a Deus. Jesus terminava as parábolas e dizia: quem tem ouvido, ouça. Não é porque as pessoas eram surdas, não. É a atenção naquilo que Deus está falando conosco. Prestar atenção é você largar tudo de lado, se focar naquilo que a qual Deus está nos falando. E com certeza, você será uma pessoa muito feliz. A felicidade está, o salmista, então, Salmo 1, agora eu vou terminar mesmo. Fala que, bem-aventurados que não andam no caminho dos pecadores. Bem-aventurados que não se detêm, ou melhor, vou repetir aqui. Bem-aventurados que não andam no conselho dos ímpios. Bem-aventurados que não detêm no caminho dos pecadores. Bem-aventurados que não se assentam nas rodas dos escarnecedores. Porque ele fala, porque medito na lei do Senhor de dia e de noite. Devocional, faça isso, ouve, porque vai lá, né? Eu acho legal que pela manhã, né, a gente vai ver um negócio no celular que eles trocam o celular pela Bíblia. Em vez de, a primeira coisa que alguns fazem, a maioria faz, né, é abrir o celular para ver mensagem. Vou ver quem mandou mensagem para mim. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer pela manhã, em vez de ligar o celular, abrir a Bíblia. O que Deus hoje quer falar comigo? Toda manhã, hoje eu não mandei não, porque hoje meu dia foi corrido. Mas toda manhã eu mando sempre um versículo bíblico lá para vocês. Né, no canal, mando lá para tudo onde eu posso mandar. Para o status, eu mando pelo Facebook. Então, medita só naquilo. Quando eu mando esse versículo, porque Deus já falou comigo alguma coisa semelhante a isso. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus. E com certeza você vai ser uma pessoa muito feliz quando você abrir a voz do Senhor. Quando você acordar pela manhã, diga: Senhor Espírito Santo, preciso hoje ser orientado pelo Senhor desse dia. Não me deixe fora da sua orientação. Me guia, me orienta, fala comigo de todas as maneiras possíveis, mas eu quero ouvir a sua voz. Amém? Vamos dar glória a Deus? Aleluia. Queridos irmãos, quinta-feira estamos aqui em nome de Jesus. Estou de folga, né? Quinta-feira. O Marco fica pensando, poxa vida, está tão feliz sem um pastor aqui, agora eu tenho que quinta-feira estar aqui de novo. Marco, fazer o quê? Tem que estar aqui. Né? Você vai ter que me aturar aqui quinta-feira que vem agora. Domingo vou quebrar teu galho, não vou estar aqui não, mas quinta-feira eu vou estar. Bom, quinta-feira estamos aqui em nome de Jesus, cultuando o nome do Senhor. Hoje pela manhã, né, eu estou um pouco meio cansado, os irmãos já observaram, né? E tivemos uma manhã maravilhosa, estivemos lá no batismo lá de alguns irmãos, e foi uma bênção, maravilha, né? Valeu a pena o sacrifício, valeu a pena a distância, né, que nós percorremos, e Deus abençoe o nosso ministério. Espero que em breve viemos também aqui nesta igreja levar alguns ao batismo, né? Estamos orando para isso. Você não tem ideia como eu oro todos os dias. Senhor, vai quebrando agora, vai agindo, né? Vai agindo, Senhor. Para que esse povo tomar banho também, Senhor. Porque esse povo precisa tomar um banho, mas é um banho mesmo, aquele banho gostoso, né? Batismo é uma coisa muito gostosa. É uma coisa que são duas coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida. É dia e o mês e o ano. Eu nunca vou esquecer porque foram dias importantes para mim. 17 de abril de 1988. Foi o meu batismo. Né? E digo ainda quem me batizou, o saudoso hoje pastor Raimundo Linhares. Né? Então, e a outra foi o meu diaconato. Irmãos, eu nunca vou esquecer desse dia. Né?
eu fui consagrado a diácono, ou melhor, não existe consagração de diácono. Fui ordenado ao diácono, né, no dia 13 de outubro de 1981, numa cidade chamada Coronel Murta, em Minas Gerais. Foi uma benção. Ali estava começando a minha jornada ministerial. Então, são 2 momentos que você vai passar um dia, com certeza. E eu quero aconselhar você nunca esquecer desses 2 dias. Nem a minha ordenação pastoral não foi tão importante como eu vejo, o meu diaconato. O diaconato, para mim, segundo a Bíblia, é o ofício mais importante. Os demais são consequências. Eu tenho um slogan que eu carrego lá no meu curso de liderança, eu dou lá no meu canal de Instituto de Dascalo, que fala o seguinte: para você ser um grande líder ou um bom líder, para você ser um bom líder, primeiro você precisa ser um excelente servo. Se você não serve bem, você não vai ser um pastor ruim, um presbítero ruim, um evangelista ruim, só vai dar trabalho. Mas quando você serve bem, pode contar que você vai ser, se você for um presbítero, vai ser um grande presbítero. Se você for um evangelista, vai ser um grande evangelista. Se você for pastor, vai ser um excelente pastor. Um excelente pastor. Por quê? Porque você foi um excelente servo. Servir é muito bom, amados. Eu gosto muito de servir. Amém? Hoje eu conheci aqui nosso irmão Oswaldo. Eu sou grato, feliz aí. Eu falo, o irmão Oswaldo está indo na igreja, mas Oswaldo, eu tenho que ir lá, meu irmão, conhecer o irmão Oswaldo. Né? Hoje eu conheci o nosso irmão Oswaldo. Né? Deus abençoe. A casa é sua, viu? Se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente aqui. A gente podendo ajudar, a gente ajuda. Com certeza. Né, meu Marco? Vamos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor por mais essa noite. Que o Senhor nos conduza debaixo da sua paz e segurança, né, e nos abençoe a nossa semana. Amanhã em prática, em tese, a semana começa hoje, né? Mas em prática começa amanhã. Então amanhã a gente vai se deparar com nossos afazeres do dia a dia. Só Deus sabe o que vamos passar a partir da manhã. Por isso precisamos estar, o quê? Com nossos ouvidos atentos na orientação de Deus. Ele vai falar para você: feche a boca, não fala nada. Para agora, não prossiga. Não saia de casa hoje. Feche os olhos. Vai dormir, o que você faz? Deus sempre vai nos trazer orientação. Então, vamos aprender a partir de hoje a ouvir a voz de Deus. E amanhã, com certeza, ou com quem sabe, a gente vai passar por uma situação que Deus vai nos orientar. E aí você obedece a orientação de Deus. Amém? Oramos a Deus.